o dia que mudou tudo. Aí veio o dia que foi um marco. Eu sei que é muito difícil reviver, mas queria que você falasse um pouquinho sobre aquele momento. O dia da perda do Zico. Zico, né? Isso aí. Você estava ali naquele momento e de dor extrema. Como foi? Mulher e estar do lado dele e ser a primeira pessoa a socorrê-lo. Foi uma coisa muito difícil. A gente já tinha passado por outros atentados, né? Antes. Em 2020, dia dos finados, 2 de novembro de 2020, eu lembro que a gente sofreu um atentado em Anchieta. E foi um terror. Que ele como vereador, né? Época de campanha, esse período é muito, de fato, na política é muito complicado. E eu lembro que a gente já tinha o nosso filho, e aí foi a primeira vez que a gente saiu sem ele, sem o Davi. A gente ia sair com o Davi, me deu um negócio, eu falei, vamos tentar deixar ele com a minha mãe? Se ele chorar, a gente volta e pega. Olha, Deus é muito bom. A gente saiu. E aí a gente sofreu um atentado. Nesse atentado, ele teve uma bala de raspão na cabeça, né? E aquilo pra mim, eu caí no chão igual feto, fiquei abaixada. Eu achei que tava todo mundo morto, porque foram 3 carros, né? Cercaram a gente numa esquina, Caramba. Não tinha nada, só se jogar no chão, não tinha o que fazer, entendeu? Eu achei que tava todo mundo morto. Aquilo ali pra mim, foi muito impactante. Só que a gente é aquilo, a gente tem fé, né? Então a gente sobreviveu aquilo, então a gente acha que... Aí as pessoas ficam, mas vocês já tinham passado, você já deveria esperar por isso. A gente nunca espera. Entendeu? Eu escuto muita gente falando isso, mas você não foi o primeiro atentado, já deveria esperar. Só que a gente sempre acha assim, Deus abençoou, Deus protegeu, e vamos fazer culto, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aquilo marcou muito. Mas nesse dia em especial, eu estava estudando para fazer prova para delegada. E aí eu lembro que ele saiu de casa, ele queria comer carne assada. Aí ele ligou pra minha mãe, pediu pra minha mãe ir lá pra casa pra fazer a carne assada da minha mãe, né? Aí comprou as coisas, ele que ia no mercado da segunda-feira, fez toda a rotina, levou nosso filho na escola e foi correr. Eu fui pra academia, quando deu a hora de buscar o nosso filho, que saía 3 horas, ele chegava em casa 3 horas. Chegou em casa e a gente tava esperando o Davi pra almoçar. Aí ele falou assim, só vou trocar a roda os pneus do carro e volto, que aí eu não saio mais. Falei, pô, a gente vai almoçar que horas? Né? E o Davi tinha jiu-jitsu, 5h30. Aí eu falei, olha a hora que a gente vai almoçar e daqui a pouco vai ter jiu-jitsu. Ele, não, vou rápido. Aí o meu filho falou assim pra ele, pai, eu quero comer pavê. Ele, então vou trazer as coisas do pavê. Pediu pra eu mandar pra ele. E aí ele falou assim, trouxe um negócio pra você. Eu amo bisnaguinha, né? Da Pampa. E ele levou a bisnaguinha de outra marca, que era a mesma cor. Só que era muito ruim. Aí eu, mas a bisnaguinha é errada. Ele, caramba, tu já tá reclamando. Aí eu ia dar um abraço nele. Aí foi quando ele falou que ia na rua. Eu falei, então só vou te dar um abraço. Isso me mata. Foi o que eu falei pra ele, então só vou te dar um abraço quando você voltar, que eu não quero que tu vá na rua. E ele foi e eu não dei o abraço. Isso acaba comigo, né? É um negócio que acaba comigo. E aí, que eu falei que só ia dar quando eu voltasse, e ele não voltou. E aí ele foi, desceu a rua, aí ele me mandou mensagem, não tem leite, moça, só tem leite Italá que serve. Aí eu, serve. E aí ele falou comigo, aí eu falei, anda logo, sobe logo, já tô acompanhando o carro. Ele, não, tô tomando uma cerveja aqui, mas eu já paguei a conta, porque o Juquinha tá ocupado lá com o cliente, que é o sobrinho dele, né? Tá com o cliente, não tava me atendendo. Eu vou pagar a conta aqui e vou subir. Ou seja, ele não trocou. Sim. Eu desliguei o celular. 5 minutos depois, eu escutei os tiros. E é na minha rua, entendeu? Eu moro aqui, ele morreu aqui na esquina. E é uma rua íngremezinha assim, né? E aí o meu filho, o que me impactou? Que quando eu escutei, eu fiz assim. Eu tava na frente do computador e o meu filho veio, 5 anos que ele tinha, ele tá com 7, chorando, e falou, mamãe, pede pra Jesus não levar meu papai, não. Aquilo acabou comigo. Quando ele falou isso, eu tava só de blusa. Eu fui lá, botei um short e falei, mãe, Deus sabe o que eu faço, porque ainda bem que minha mãe tava lá em casa, senão eu teria descido com meu filho. Ela foi fazer a carne assada, então ela ficou com meu filho. Falei, segura o Davi aí, eu tô todo mundo tremendo. Segura o Davi aí que eu vou lá embaixo. E aí eu saí andando, né? Só que eu já olhei
eu vi as pernas dele no chão. Não. E quando eu vi, meu coração começou a acelerar muito. Aí eu comecei a andar mais rápido. E vi a minha cunhada, né, a irmã dele, sentada, que mora em frente, do lado dele, me olhando assim. Aí quando eu vi ele no chão, o meu primeiro impacto, vocês não vão acreditar, ele tava lindo. Lindo. A pele dele irradiava luz. Assim, irradiava mesmo luz. A pele dele irradiava luz. E eu fiquei muito impactada, porque ele irradiava luz. E eu falei, você tá lindo. Só que depois que eu falei, tipo assim, eu fiquei um pouco impactada e aquilo foi me confortando. E aí, só que aí teve uma hora que eu olhei, aí quando esse primeiro contato passou, eu comecei a gritar, minha vida acabou, minha vida acabou. Eu gritava muito. E ele tomou um tiro na cabeça, né? Lá bem aqui atrás. Um no braço e um na cabeça. Eu lembro que eu juntei os miolos dele assim, botei pra dentro. E fechei a cabeça dele. E aí, porque eu não queria que ninguém visse ele assim. Aí eu falava assim, você tá lindo, ninguém vai ver. Eu não vou deixar ninguém ver esse machucado aí atrás. E aí, eu tampei, pra que ninguém visse. E aí, nisso que eu tampei, ele tava lindo. Ele tava muito bonito mesmo. A pele dele, ele tava descansado, porque ele reclamava muito, sabe? Que ele tava muito cansado daquela vida, porque ele era policial militar. E ele falava, às vezes eu tenho vontade de andar sem precisar andar armado, sem camisa. Ele não andava sem camisa. Ter paz, né, pelo menos. Ele falava isso muito. Ele, às vezes, eu queria ir pra roça, ou então queria... E uma vez ele chegou a falar assim, foi quando eu fiquei até impactada. Eu queria, às vezes, virar morador de rua, deixar a barba crescer, pra ninguém me reconhecer, porque ele tava exausto, entendeu? E ali foi notório que o corpo dele, a pele dele tava em paz. E aí eu tampei a cabeça dele pra que ninguém visse. Antes, eu ajeitei como se fosse massinha, o músculo dele. É uma massa mesmo. E ajeitei o osso, fechei a pele e fiz assim com os braços dele. Fechei a cabeça dele. Porque eu não queria que ninguém visse ele assim e tirasse. Porque ele sempre falou pra mim assim, se um dia acontecer alguma coisa comigo, não deixem tirar foto minha morto. Porque eu não quero que o meu filho veja. Entendeu? Não quero que o meu filho veja. E aí, aquilo vinha na tua cabeça. Na minha cabeça. Aí, eu lembro que vinha como se ele fosse ele falando comigo. Aí, eu fiz isso tudo. Aí falaram assim, os bandidos estão voltando. Vão levar o corpo. Falaram assim, vão levar o corpo. E aí, eu tava de costa, eu não sei se era verdade. Só que eu lembro que a polícia chegou muita viatura ao mesmo tempo. E aí eu falava, me ajuda a puxar ele, só que todo mundo saiu. Ninguém me ajudou a puxar ele. Eu tenho cicatriz no joelho até hoje, porque eu de joelho, tinha muito vidro no chão, eu fiquei de joelho, grudei aqui embaixo do braço dele, puxando ele pra dentro da padaria. Puxei ele lá pro balcão e fiquei abraçada com ele. Nossa, ela é muito forte. Com a cabeça dele aqui. E ficava pensando, meu Deus, a minha vida acabou, porque eu vivia numa bolha. O meu mundo era ele. Entendeu? Tipo, eu não conhecia outra coisa. Tipo assim, eu não tinha um casamento perfeito. Mas assim, dentro da realidade, ele era meu porto seguro. Tá entendendo? A pessoa Desde que... 16 anos. A pessoa que... Suporte. Meu suporte. Eu sabia que matava e morria por mim, entendeu? Pelo meu filho. Sim. E aí, eu puxei o corpo dele lá pra dentro. E eu ficava muito preocupada, porque eu não queria que ninguém visse ele naquele jeito. E aí eu falei que ele tava se mexendo. Aí eu falei, ele tá falando. Ele tá falando. A boca dele está mexendo. Quando eu falei isso, aí veio um rapaz que me ajudou, o Saúva até, e a esposa de um irmão dele também, que me ajudou a colocar ele no carro. Aí o dono do carro lá não apareceu, aí depois ele mandou a chave. Aí a gente levou, eu falei, vamos pro bombeiro. Só que ali eu já sabia que ele estava morto, entendeu? Só que eu não queria. Você queria tirar ele Eu queria tirar ele dali. E aí eu... Sábia, né? E aí eu falei, ele tá falando, você vai ficar bem, amor, você vai ficar bem. Mas eu falava ciente que ele estava morto, entendeu? Tanto que eu não vi que meu cunhado também estava morto. O irmão dele morreu também. Tava lendo o jornal, aposentado da Petrobras, tipo, ele sentava ali todo dia no mesmo horário. Ele morreu também, com um tiro na cabeça também. Só que quando eu entrei no carro que era pra socorrer, que eu olhei, eu falei, aquele ali... Aí que eu fui ver que o meu cunhado também tava. E aí eu fui pro bombeiro. Chegou lá no bombeiro, aí eu só falava assim pra eles, salva ele, socorre ele logo, porque ele precisa sair daqui, que ele tá bem, ainda dá tempo. Só que eu já sabia que não dava, só queria que colocassem na ambulância e saísse. Aí a gente saiu dali, fomos pro Albert. Eu fiz a mesma coisa no Albert. Olha, ele é uma figura pública.
Eu falei, não é pra passar a informação dele pra ninguém. E ele está bem, entendeu? Ele está bem, ele está vivo. E assim eu falava pras pessoas, ele está bem. Entendeu? Ele está bem e ele está vivo. E eles fizeram todo aquele atendimento. A gente tá tentando socorrer, botavam bolsa, um negócio que ficava apertando aqui na frente, passaram o negócio na cabeça dele, no bombeiro mesmo, enfaixaram aqui, como se fizesse um curativo. E eu sabia, eles estavam lá dentro, eu fiquei orando. E eu lembro que a esposa do irmão dele que estava comigo, sempre muito solícita, ela também ficava orando, mas eu via que ela orava, pedia, mas eu já sabia que ele estava morto, entendeu? Não sei se ela também já sabia, né? E estava coisando, mas eu sabia que ele estava morto e eu só falava pra Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Tipo, porque eu pensava, o Davi, meu filho, tipo, o que a gente vai fazer? Ele... Você tava tentando assimilar. Tipo assim, eu fiquei... E ele sempre me dava orientação, sabe? Se um dia acontecer alguma coisa, faz isso, faz aquilo. Mas na hora, é diferente. Né? Quando acontece, ele sempre falou pra mim. E eu fiquei chateada porque eu falo assim, que as palavras, gente, têm muito poder. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente profetiza pra nossa vida. Porque às vezes a gente fala sem maldade, mas aquilo, de fato, acontece. Porque o Zico, ele sempre quis ter filho homem. E quando eu engravidei, que ele soube que era menina, ele ficou super feliz. Só que quando ele nasceu, ele tem um primo, né, o Bruno. E toda vez a gente sempre fazia as coisas, os quatro. O Bruno, com a Luana, eu chamo ela de Sandy, mas é a Luana. E eu e o Zico, né, e as crianças, tipo, nossos filhos são amigos, mesma faixa etária. São primos, né. Aí ele ficava assim, eu já zerei a vida. Já fui paraquedista, já fui policial militar, vereador da cidade do Rio de Janeiro. E ele tem 2 filhas, né, e tenho... Só que eu não tinha contato. E tive um menino, que vai ser minha continuação. Só fico triste, porque eu só vou viver até os 5 anos dele. Cara, ele falava isso quando o Davi era pequeno. E eu ficava, tá repreendido, em nome de Jesus. Não, mas eu queria ver ele na paraquedista. Só pedir a Deus pra me dar mais uns 10 anos, além dos 5 anos dele, ou então deixar eu ver ele no paraquedista, mas eu sei que eu não vou ter, não. Eu devo ver ele até os 5 anos. Ele falava isso, e isso me matava. E assim... ele já sabia, né? como se ele soubesse. E isso me marcou muito, porque depois, quando passou tudo que a gente parou pra ver, que eu fui ver, o Davi tinha 5 anos quando ele morreu. Aí você vai pensando. E eu fiquei lembrando das vezes que ele bebia, tipo assim, ele bebendo, que ele ficava, não, eu só fico triste. Aí ele ficava olhando assim pro Davi, sabe? Ele ficava assim, poxa, eu devo ver ele só até uns 5 anos, assim. Caramba. Queria tanto, ele falava assim, olhando. E isso é muito forte, porque é uma coisa que ele falava quando tava descontraindo, bebendo, mas falava, aconteceu, entendeu? Isso aconteceu. Então, tipo assim, ele morreu, o Davi tinha 5 anos. De fato, ele falava isso. Ele até sentia, né? Sentia isso. E aí, assim, isso me marcou muito.